Hoje a gente vai falar sobre uma mudança que está acontecendo em como as pessoas buscam informações na internet. Durante muitos anos, o processo era sempre o mesmo. Você tinha uma dúvida, queria pesquisar um produto, comparar alguma coisa, comprar alguma coisa. Você entrava no Google, pesquisava, fazia suas comparações, via as opções, decidia o que ia comprar, em qual site ia comprar, via as informações e fazia sua decisão. Só que atualmente tem uma nova etapa entrando na jogada, que é a inteligência artificial. Em vez de receber apenas uma lista de links, o usuário pode fazer a pergunta diretamente para a IA, que ela constrói a resposta usando diferentes fontes, diferentes informações. E isso cria uma nova disputa para as empresas. Porque se a IA está ajudando o usuário a decidir onde comprar, comparando, vendo informações, como que eu faço a minha empresa ser vista pela IA? E é aí que entra o conceito de IA Visibility, que é o que eu vou tentar explicar em mais de 20 minutos, em mais de 7 minutos, menos de 20 minutos, para que vocês entendam um pouquinho. Mas antes de a gente entender as melhores estratégias para cada IA enxergar o nosso e-commerce, a gente tem que separar duas coisas, SEO e GO. Quando a gente fala de SEO, falamos de 3 pontos principais, que seriam rastreamento, indexação e classificação. Quando a gente trabalha no SEO, o nosso principal objetivo são que os robôs dos motores de pesquisa rastreiem nossas páginas, assimilem as informações que são contidas nela a palavras-chave e tenham uma boa classificação, para quando a pessoa pesquisar o produto, pesquisar o nome da página, ele apareça primeiro. Então, quando a gente fala de SEO, a gente fala principalmente dos 3 pontos, rastreamento, indexação e classificação. Agora, quando a gente fala de GO, o resultado que a gente procura muda um pouquinho. A gente não quer só estar bem classificado, a gente quer que as IAs entendam o nosso conteúdo e achem eles relevantes o suficientes para conseguir citarem ou mencionarem a gente no chatbot, na conversa. Então, se antes a gente buscava estar muito bem classificado, agora a gente não busca só isso. Além disso, a gente busca também que as IAs entendam nosso conteúdo para citarem a gente na conversa. E o que é o contrário de que muita gente pensa, quando a gente começa a trabalhar com GO, a gente não pode ignorar de forma alguma o SEO. As IAs, elas não têm informação quando elas são criadas. Elas buscam informação. Elas estão toda hora sendo reabastecidas com as informações que pesquisam na internet. E da onde que elas buscam essa informação? De um mercado que já está consolidado há muito tempo, de um mercado que já funciona, que é o SEO antigo. Então, quando eu estava pesquisando o assunto, a gente começa a ver vários fóruns das pessoas discutindo se a gente tem que parar de trabalhar o SEO, se a gente tem que focar totalmente no GO. E não. O GO, ele é um complemento para o SEO. E o SEO é um complemento para o GO. O SEO funciona sem o GO. O GO não funciona sem o SEO. E para a gente conseguir entender como uma marca consegue aparecer nessas respostas, a gente precisa entender um pouquinho do caminho que a inteligência artificial percorre antes de responder uma pergunta. E basicamente são 3 caminhos, mas o principal para a gente é o que é chamado de carry for out. Vamos imaginar que uma pessoa faz uma pergunta simples. Qual é o melhor RP para uma pequena indústria? Pra gente é uma pergunta simples, uma pergunta direta, mas a IA ela pode dividir isso em várias outras perguntas. Ela pode precisar descobrir quais são os principais ERPs, quais atendem pequenas indústrias, quais possuem controle de produção. Então, em vez de simplesmente a IA responder a nossa pergunta direta, ela quebra o nosso prompt em várias outras subperguntas. E depois dessa busca, quebrando o nosso prompt, vem a recuperação das informações. E é aí que entra o retrieval. O sistema ele procura conteúdos que possam responder a essas diferentes perguntas. Mas aqui tem um detalhe bem importante. Encontrar uma página não significa que ela necessariamente vai aparecer na resposta. Então, a IA encontrar a nossa página não significa necessariamente que a gente já vai estar aparecendo na resposta. Os resultados eles ainda vão ser avaliados novamente. A inteligência artificial vai considerar se aquela fonte responde realmente a pergunta, se a página possui autoridade, se as informações estão atualizadas, se existe consistência. Então, e depois disso, depois que a IA
dividiu o nosso prompt em vários outros subprompts, ela procura as respostas para esses subprompts, avalia as informações, e então reordena os resultados, que é o que chamamos de re-ranking. Então lembra daquela classificação que a gente tinha comentado lá atrás? Meio que a IA reclassifica isso na hora de mostrar para o usuário. Então vamos tentar imaginar o processo assim. Primeiro, a pergunta é expandida. Depois, várias informações são recuperadas. Em seguida, essas informações são avaliadas e reordenadas. E só então o sistema vai conseguir sintetizar uma resposta. Isso muda completamente a forma da gente pensar o conteúdo. Porque se eu utilizar a minha página apenas para a pergunta qual que é o melhor IRP, talvez a gente esteja perdendo somente talvez a gente esteja respondendo a só uma pequena parte do que a IA está tentando descobrir. Então, para a gente conseguir aumentar a nossa chance de aparecer para as IAs, a gente precisa entender também quais outras perguntas são relacionadas àquela busca e produzir conteúdo capaz de responder essas diferentes ramificações. E agora a gente chega em outra diferença muito importante dentro do IA Visibility, que é a nossa página ser citada não significa necessariamente que ela foi recomendada ou mencionada. Vamos tentar entender. Vamos imaginar que, por exemplo, a gente perguntou para o GPT quais são os benefícios de usar um tênis com placa de carbono para corrida. A gente quer saber qual que é o benefício de usar um tênis com placa de carbono para corrida. A inteligência artificial ela vai encontrar um artigo de uma loja, de um site especializado, explicando como que a placa de carbono ela vai influenciar o desempenho. E, então, ela vai utilizar aquela informação para construir a resposta. Nesse caso, aquela fonte tem valor como citação, porque ela está ajudando a sustentar uma informação específica da resposta. E é isso que a gente chama de citation worth. E agora vamos mudar um pouco a pergunta. A gente pergunta para o GPT qual que é o melhor tênis com placa de carbono para quem está correndo. Então aqui a situação ela já muda, porque a gente não quer mais entender uma informação, a gente quer uma recomendação, a gente quer ver um produto que seja o melhor com placa de carbono para a gente que está correndo. Então a IA ela vai analisar diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes características para decidir qual que vai ser a que faz mais sentido indicar para a gente. E aí é o que a gente chama de meaningful worth. Então, uma marca ela pode produzir um excelente conteúdo explicando tecnologia de corrida e ser constantemente utilizada como fonte. Mas isso não vai significar que a marca está sendo recomendada, que o produto dela está sendo visto ou sendo mencionado para o usuário comprar. E isso também pode acontecer ao contrário. Uma marca ela pode ser muito conhecida, sendo mencionada, sendo frequentemente aparecendo nas recomendações, mas os próprios conteúdos delas não são usados necessariamente como fontes. Então, os dois objetivos são diferentes. O citation worth ele está relacionado ao valor que o conteúdo tem como fonte para sustentar uma informação. Já o meaningful worth ele está relacionado à força que uma marca ou uma entidade possui para ser lembrada e aparecer quando a IA precisa fazer uma recomendação. Então, para que a gente consiga construir uma boa estratégia de IA Visibility, a gente não basta apenas criar conteúdos que a IA consiga citar. A gente também precisa construir uma presença, uma autoridade, que vai fazer a nossa marca, a marca do nosso e-commerce ser lembrada quando chegar o momento de recomendar algum produto. E agora a gente entendendo como esse processo funciona, a nossa próxima pergunta é: o que a gente tem que fazer para a nossa marca, para o nosso e-commerce ter visibilidade para as IAs? E a gente pode dividir esse trabalho em 3 frentes. Fundação técnica, autoridade e conteúdo. A primeira parte seria a fundação técnica. A gente garantir que o conteúdo que já está lá, que antes da gente começar a criar vários conteúdos, várias páginas, o conteúdo que já está lá, já está sendo renderizado, já está sendo indexado, já está sendo classificado. Porque se as páginas já não estão sendo vistas, a gente já começa com uma desvantagem enorme. Porque lembra que eu comentei lá atrás que a IA busca a autoridade de algo que já está consolidado? Se as páginas, se o SEO já não está fazendo efeito, já não está funcionando, a gente adicionar novos conteúdos agora vai demorar muito, além de demorar muito mais para rodar, tem grandes chances dele nem entrar no radar das IAs. Depois vem a parte de conteúdo. E aqui a gente tem uma das principais mudanças em relação ao SEO. Porque se antes a gente queria
que pedaços do nosso conteúdo fossem rastreados, fossem assimilados a palavras-chave, agora a gente não pode trabalhar que eles sejam assimilados a uma palavra-chave só. Porque, puxando do conceito que a IA pesquisa com o carry from out, que foi o que eu expliquei um pouquinho antes, dividindo em várias subcategorias, em várias subperguntas, em vários subprompts, a gente tem que fazer que o nosso conteúdo responda o máximo de subperguntas que vão gerar daquela pergunta principal. Então, usando o exemplo do tênis, a gente não pode só responder que o tênis da Nike é o melhor tênis de corrida, é o melhor tênis com placa de carbono. A gente precisa fazer a IA entender que o tênis da Nike ele é o melhor tênis de corrida com placa de carbono por causa de tal motivo, que ele tem avaliações de tais especialistas, que ele funciona para tais pessoas, que ele é indicado para tais tipos de corrida, para tais tipos de estrada. Então, a parte do conteúdo, o que muda é que a gente não quer só trabalhar com uma palavra-chave principal. A gente precisa conseguir entender e responder todas as principais perguntas que vão ser geradas a partir do nosso produto principal. E a terceira frente, que é a autoridade. O que é autoridade? A IA, quando ela faz a pesquisa, ela não vê só a informação do seu site, ela vê o ecossistema inteiro, ela pesquisa dentro de vários sites, de várias fontes. Então, não adianta só, se a gente puxar novamente o exemplo do tênis, a Nike falar que o tênis dela é o melhor. Ela precisa também que tenha avaliações de usuários, vídeos, especialistas em outros sites comentando sobre aquele tênis. Então, é muito legal. A IA, ela consegue reconhecer se o que você está falando tem autoridade pelo que os outros falam de você e pelo como você se posiciona dentro do mercado. Então, essas são as 3 principais frentes para a gente conseguir aumentar a visibilidade dos nossos e-commerces, do nosso site dentro das IAs. A frente técnica, ela garante que a nossa página está sendo vista, que a IA está conseguindo reconhecer, que está sendo indexada e já trazendo um pouquinho de autoridade. A frente do conteúdo, ela garante que está respondendo tudo que a IA quer. Ela garante que... garante não, né? Mas ela tenta garantir que a IA vai responder as perguntas que ela vai ter. E a frente da autoridade traz a autoridade que a marca, que a entidade está tendo, para a IA conseguir recomendar, para conseguir citar. Essas são as 3 primeiras frentes que a gente tem que trabalhar para conseguir aumentar o nosso conceito de IA visibility, que a gente ser mais recomendado, citado ou mencionado pelas IAs. Beleza. E depois de eu falar pra caralho por 10 minutos, vamos tentar entender um pouco na prática como a gente pode realmente melhorar o nosso jogo. E primeiro a gente tem que entender que não tem uma fórmula mágica. Então, talvez um pouco diferente do SEO, que a gente conseguiria trabalhar dentro de um checklist de fazer averiguação de descrição, fazer FAQ, fazer palavras-chave, arrumar title, arrumar description. Quando a gente fala de GEO, cada IA ela trabalha de uma forma diferente para buscar informação. Por exemplo, quando a gente fala do Gemini, da IA do Google, a maior fonte de pesquisa dela para citar ou mencionar são os top 10 orgânicos clássicos. Então, a maior fonte de pesquisa do Gemini são a classificação normal do próprio Google. Óbvio que o Gemini é do Google, então né, faz sentido ele usar o sistema do Google. Quando a gente fala de ChatGPT, o principal ponto para ele citar, quando ele cita, as principais são as que têm mais relevância na Wikipédia e no Reddit. O Perplexity, quando mais presença no Reddit e em informações frescas, né, informações que estão sendo atualizadas. Então, a partir desse ponto, a gente não consegue mensurar ou fazer um checklist do que fazer para mudar para as IAs já começarem a ver. Em primeiro ponto, a gente tem que definir a persona da loja, que é uma parte muito importante. A gente tem que conseguir definir para quem queremos vender. A partir deste momento, a gente consegue entender onde que aquela pessoa pesquisa. Eu sei que corredores profissionais, por exemplo, pesquisam mais no GPT. Então, eu tenho que fazer o meu site ser mais direcionado para o GPT ver mais. Mas agora eu sei que eu que vendo artigos de pesca, que são para pessoas mais velhas, eles pesquisam direto no Google, eles não usam GPT. Então eu preciso ter o meu orgânico normal, bem posicionado para aparecer na pesquisa de IA do Google.
E tem um teste bem interessante que a gente pode realizar para descobrir como a nossa marca, o nosso e-commerce está sendo visto pelas IAs, que é fazer uma pergunta que a gente acha relevante aparecer. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo do tênis, qual que é o melhor tênis de corrida? E a gente faz essa mesma pergunta 10 vezes. A IA, normalmente, ela vai variar as respostas. Então, a gente consegue começar a entender um pouco como a IA está vendo as nossas informações. Mas o mais importante desse teste é a gente entender o que fez os primeiros colocados, ou se você está lá, entender o que fez você aparecer ou as outras lojas aparecerem nos primeiros lugares. E a partir daí, a gente consegue trabalhar um pouco em cima do quê? A gente lembra da parte de carry fan out, que é dividir as perguntas? A gente conseguir dividir essas perguntas, as principais perguntas que o nosso site, que a nossa entidade acha importante as pessoas acharem por lá. E dividindo essas perguntas, a gente conseguir responder elas dentro do site. Tá, então, resumidamente, tudo que eu falei. Resumidamente, um trabalho prático é a gente dividir, fazer várias perguntas que a gente acha relevante quando alguém pesquisar no Google, pesquisar no Gemini, pesquisar no GPT, pesquisar no Cloud, aparecer no site, dividir em várias perguntas que vão levar aquela pergunta, que vão levar aquela resposta. E assim a gente responder dentro da nossa página, óbvio, usando o conteúdo relevante das perguntas. Isso seria a forma mais prática que eu posso trazer de como a gente aparecer e aumentar a nossa visibilidade nas IAs. Então, como conclusão desse vídeo, acho que o principal ponto é a gente entender que não é apenas aparecer na IA. Isso é um trabalho que precisa ser estudado, trabalhado, testado, retrabalhado, testado e retrabalhado e tudo mais. Eu espero que desse videozinho, que eu não sei quanto tempo vai dar, mas eu acho que vai ficar bem longo, ele é chato, é um conteúdo chato. Eu gostei do conteúdo e achei chato, porque é um conteúdo que ele tem muitos conceitos um pouco mais complexos. Eu tentei resumir bastante para ficar o mais fácil de entender possível e espero que tenha funcionado. A qualquer coisa, qualquer dúvida, tem um mano aí igual a mim que vai estar respondendo as perguntas pessoalmente. Agradeço todo mundo que assistiu, tenha uma boa tarde, tamo junto, valeu!